Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Queridos, acredito eu que todos nós já ouvimos alguém pregar esse texto. E também acredito que Deus, Ele operou na vida de quem seja que ouviram esta palavra, esta pregação, este sermão. Pois a palavra a qual nós pregamos, dependendo de quem seja que prega, se é presbítero ou pastor ou obreiro, a palavra não é nossa, a palavra ela é de Deus. E quando nós dissemos que a palavra é de Deus, a Bíblia diz que ela é poderosa para operar na nossa vida. E o texto a qual nós fizemos menção de ler, queridos, trata-se de um homem chamado Ezequias, que por sua vez este homem era rei de Judá. E quando eu comecei a meditar nesse texto, queridos, Deus ele começou a falar ao meu coração, foi me mostrando alguns detalhes, que por muitas das vezes nós lendo a Bíblia Sagrada a gente não vê. Mas eu acredito, querido, que Deus, Ele tem suas maneiras de falar com cada um de nós. E eu estou acreditando que esta noite, queridos, é a noite a qual Deus preparou para cada um de nós ouvir a sua voz. Eu não sei como é que você se encontra nesta noite, você que está aqui no templo ou na sua casa. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus ele te visitará esta noite. E o que Ele tem para fazer na tua vida, através desta visita, é coisas grandes. Eu posso crer nesta palavra. E a Bíblia, queridos, ao falar deste rei Ezequias, a Bíblia fala que
que o rei Ezequias, por sua vez, ao começo do seu reinado, a primeira coisa que ele faz é estabelecer o culto ao Senhor nosso Deus, que antes dele estava esquecido. Jeová já não era adorado. Na verdade, se nós ler o texto, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, estava sendo esquecido. Mas a Bíblia diz que quando o rei Ezequias começa a governar ou a reinar, a primeira coisa que ele faz é levantar a igreja, o povo de Deus, a se voltar para Deus, porque o povo estava corrompido, o povo estava na idolatria, ao ponto do povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, adorar agora estátuas. Estava agora adorando a Baal. E a Bíblia nos diz que a idolatria era tão grande nesta época que a serpente a qual Moisés erigiu, levantou ali no deserto, chamada Neustã, estava agora sendo adorada pelo povo de Deus. Olha o ponto aonde o povo de Deus chegou a se corromper, a se afastar de Deus. Mas eu acredito que todas as vezes que é Bíblia que eu estou falando, todas as vezes que o povo de Deus ele se desvia do caminho, se afasta da presença de Deus, Deus sempre vai levantar alguém para trazer de volta. Deus sempre vai levantar um homem ou uma mulher para trazer o povo de Deus de volta a adorar a Deus. E Deus achou por bem agora levantar Ezequias. E quando eu comecei a meditar na vida deste homem, a Bíblia relata que este homem ele foi fiel a Deus, ao ponto da palavra de Deus dizer que não houve nenhum outro rei, antes e nem depois, igual a ele. Tudo que o rei Davi, porque quando se fala em rei, todo mundo já fala, foi Davi. Mas se nós analisar a história deste homem e analisar a história de Davi, querido, o rei Ezequias ele fez mais coisas do que Davi. Fez mais a obra de Deus do que o rei Davi. Olhando para as escrituras, na verdade, se nós fosse dar um título para Ezequias, nós daríamos o título que Deus deu para Davi: um homem segundo o coração de Deus. Porque nós vamos ver na Bíblia Sagrada o rei Ezequias em momento algum pecando como o rei Davi pecou. Pelo contrário, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele andou nos caminhos de Deus e agradou ao Senhor. E pelo outro lado, o rei Davi, ele também andou nos caminhos do Senhor, mas a Bíblia diz que ele adulterou. Mas a Bíblia diz que ele matou. E outras coisas a mais que
não vou abordar nesta noite, porque senão eu vou terminar o culto tarde e a minha intenção é terminar cedo. Mas a Bíblia diz, queridos, que o rei Ezequias, ele começa a derrubar todas as estátuas de adoração, a qual o povo de Deus estava se corrompendo, estava na idolatria, adorando, cultuando a estátuas, a qual a Bíblia diz que tem até mãos, mas não consegue tocar em ninguém. A Bíblia diz que até tem olhos, mas não consegue ver. Tem até boca, mas não consegue falar. Então, olhando para essa expressão da Bíblia Sagrada, as estátuas não podem fazer nada na vida de alguém, a não ser levar esta pessoa ao pecado. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele agora restaura o templo sagrado de Deus. Começa agora a levantar, a consagrar sacerdotes. Alguns pregadores dizem que ele foi um dos avivalistas da época. E até creio nisto. E se nós for meditar a fundo, nós vamos perceber que Ezequias, ele era um homem que orava ao Senhor. E olha que a Bíblia diz que as orações de Ezequias foram ouvidas por Deus, ao ponto de Senaqueribe, ao tentar invadir a cidade, a Bíblia diz que Deus, ele envia um anjo, olha só, um anjo apenas, porque Ezequias, ele teve a atitude de entrar no templo, agora restaurado por ele mesmo, dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Quando o rei Ezequias, ele ouve a afronta, ouve os relatos de Senaqueribe pelos seus mensageiros, ele pega a carta e entra no templo para orar ao Senhor. Isso significa que ele acreditava no Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus, ele ouve a oração de Ezequias, ao ponto do Senhor enviar um anjo, como eu já falei, queridos. Eu não sei qual foi a intensidade da oração de Ezequias. Eu só sei de uma coisa: que a oração de Ezequias foi respondida e de imediato. Eu não sei se a tua oração tem sido respondida por Deus. Mas se ela ainda não foi respondida por Deus, continua orando. Porque uma hora ou outra Deus vai responder. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele passa pelo arraial e mata nada menos, nada mais de que 185 mil soldados assírios. Meu Deus! Oração, querido, de um homem, de uma mulher que adora, que acredita em Deus, ela é respondida. E quando ela é respondida, Deus, ele opera. Deus, ele faz maravilhas. Então você que está orando, você que está buscando a Deus por algum propósito, algum objetivo,
Vai acontecer milagre na tua vida, eu creio. Ah, irmão Francisco, ainda não aconteceu nada. Estou aguardando Deus responder já faz meses, já faz dia, já faz ano. Eu já até esqueci a quantidade de oração que eu já fiz para Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, mas até agora nada. Deus vai responder ela. Deus, Ele não vai deixar você orando e orando e orando sem responder. E a Bíblia diz, queridos, que após o Deus Todo-Poderoso dar o livramento agora a Ezequias, a Bíblia diz no capítulo 38, a qual nós fizemos menção de ler, que agora Ezequias, ele vai adoecer. Ezequias, ele adoece de uma doença. A Bíblia fala que era para a morte. E olha que quem fala aqui, queridos, é o próprio Deus através do profeta Isaías. A palavra aqui não era de Isaías, a palavra aqui não era de Jeremias, a palavra aqui não era de Ezequiel, não. A palavra que veio a Isaías era de Deus. Mas o interessante, querido, que quando Isaías chega no templo, ou seja, no palácio do rei, e o interessante é que Isaías, o profeta, ele tinha acesso ao palácio, ao rei, ao ponto dele entrar no quarto de Isaías, ou seja, de Ezequias. E se nós lermos o texto, querido, nós vamos entender que Ezequias, ele estava tão doente que ele estava acamado. E eu acredito, querido, que assim como eu ou você, quando nós estamos doentes ou enfermos, nós procuramos sermos restaurados, sermos curados, sermos sarados. E os nossos meios de sermos restaurados, sarados, curados, é médicos, é remédios. E eu acredito que o rei Ezequias, ele procurou os melhores médicos da época. Quem sabe até mesmo os melhores remédios da sua época. Mas de nada resolveu, nada adiantou, nada foi eficaz na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquela doença era mortal. E a Bíblia diz que Deus, ele entrega a profecia, a revelação para Isaías. E Isaías, ele era um profeta que parece que o texto ele nos mostra que ele não tinha dó, ele não tinha pena, ele não sentia remorso no seu coração. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que Isaías chegou para ele e falou: ó rei, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E pronto, acabou, e não falou mais nada. Parece que eu vejo agora Isaías virando as costas e indo embora. Porque a palavra não era de Isaías, a profecia não era de Isaías. Isaías não poderia fazer nada por Ezequias.
Porque a sentença de morte era do próprio Deus. E nada pode revogar uma sentença a qual o Deus Todo-Poderoso. Mas o interessante é que quando eu começo a meditar nas Sagradas Escrituras, eu vejo uma sentença também de morte. Só que a sentença de morte não era de um rei como Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas eu vejo Daniel agora sendo jogado em um local, queridos, que a Bíblia diz que lá continha leões, famintos, por conta de uma sentença do rei Dário. E uma sentença dada pelo rei, querido, naquela época, principalmente na cultura, não poderia ser revogada. Nem ele mesmo, o rei Dário, poderia revogar a sentença que ele próprio deu. Mas a Bíblia diz, querido, que Daniel, ele orava ao Senhor. Orava tanto que eu fico de cabeça baixa, porque eu queria orar como Daniel orou, queridos. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E o interessante é que quando Daniel, ele recebe a sentença, ele não deixou de orar. Na verdade, quando Daniel, ele recebe ali, querido, ele não deixou de adorar o Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele continuou a orar, queridos. E nós aprendemos aqui, querido, com Daniel. Pois a Bíblia, ela nos ensina a viver na presença de Deus. Ela nos ensina a andar na presença de Deus. E esses personagens da Bíblia Sagrada, aqui, são grandes exemplos aonde nós podemos tomar, por exemplo, na nossa vida. Nós temos que orar, queridos. Nós temos que buscar a Deus em meio qual seja a circunstância. Nós temos que orar, nós não podemos baixar nossa cabeça para as afrontas do inimigo. E por conta das orações de Daniel, querido, Deus enviou o anjo e deu livramento a Daniel. E não será diferente na minha e na sua vida que ora. Se nós orar, Deus vai dar o livramento. Se nós buscar a Deus, Deus vai enviar o anjo e nos dar o livramento. E a Bíblia diz, querido, que Ezequias, quando recebe a palavra de Deus através do profeta Isaías, a única reação que ele teve foi fazer uma pequena oração, lembrando a Deus de quando ele tinha saúde, de quando ele tinha, querido, força. Porque agora Ezequias está doente, está enfermo, está acamado. E diz alguns pregadores, teólogos, que a enfermidade era tão mortal na vida de Ezequias, que a úlcera, que se transformou em um câncer, fez do seu estômago, intestino, já algo
apodrecido dentro dele, ao ponto de alguns historiadores falarem que quando ele falava perto de alguém, as pessoas sentiam mau cheiro de podre. Meu Deus! E alguns dizem que tudo por dentro de Ezequias estava podre, estava morto por dentro. Mas a Bíblia diz que Ezequias achou força em orar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Mas eu acho linda a expressão, a atitude de Ezequias, queridos. Porque a Bíblia diz que mesmo Ezequias estando enfermo, doente, sem força, ele resolve virar o seu rosto para a parede. Nem força para dobrar o joelho Ezequias tinha. Mas ele teve a atitude de virar o rosto para a parede e orar ao Senhor. E a Bíblia diz que além de orar ao Senhor, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E por esta atitude de Ezequias, de chorar, de orar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus ouviu e viu Ezequias orando e chorando, ao ponto do mesmo profeta que trouxe a sentença de morte, vai agora trazer, querido, para Isaías, vida. Vida, queridos. Que sabe, eu estou pregando aqui esta noite para alguém que está com a sentença de morte. Só que Deus, Ele me trouxe aqui, querido, mais uma vez, para pregar para a tua vida e dizer para você que Ele está hoje te dando vida. Vida com abundância. A Bíblia diz, querido, que Ezequias, ele vira o rosto para a parede. E começa a orar. Começa a chorar. E as palavras de Ezequias são poucas. Só que a oração de Ezequias foi maravilhosa ao ponto de tocar o coração de Deus. Antes que Isaías saísse do palácio, do templo, da realeza, a palavra de Deus veio pela segunda vez a ele dizendo: volta. Volta, porque eu ouvi a oração e vi as lágrimas de Ezequias. Meu Deus, Deus manda eu dizer aqui, queridos, para alguém que está acreditando nesta palavra, Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Deus, Ele está vendo as tuas lágrimas. Vai ter resposta de Deus para a tua vida. Deus, Ele vai trazer algo novo na tua vida. Deus, Ele me trouxe aqui para profetizar na tua vida. Algo novo vai acontecer na tua vida. Aleluia. Vai acontecer algo novo na tua vida. Vai acontecer. Estou finalizando, queridos. Mas antes de finalizar, eu quero pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que Isaías, ele volta até o rei Ezequias.
E a Bíblia diz que quando Isaías chega até Ezequias, queridos, Isaías ele começa a falar: ó, rei, Deus ouviu a tua oração, Deus viu as tuas lágrimas. Eu não sei, eu acredito querido, estou conjecturando. Acredito que Isaías chega lá até Ezequias e olha para ele: rapaz, eu não sei o que foi que tu fez, porque a sentença de Deus para a tua vida era de morte. E agora tu faz algo dentro desse quarto e Deus ouve e manda eu voltar. Algo tu fez para tocar no coração de Deus. E eu estou acreditando, irmãos, meus queridos, que por conta da tua reação, por conta da tua atitude diante desse caos, diante desse problema, diante dessa dificuldade, Deus ele vai operar o milagre na tua vida. Eu creio. Isaías era um homem de oração, querido. Não tem como a gente não enxergar isso no texto. Não tem como a gente olhar para o texto, meditar no texto e não ver que Ezequias ele orava ao Senhor. Se na primeira oração que nós vemos na palavra, que ele ora ao Senhor no templo, e Deus envia um anjo para matar 185 mil soldados, eu acredito que Ezequias, a começar a orar, ele pensou, ele raciocinou e lembrou do que Deus fez por conta da oração dele no templo. E Deus traz a memória aqui para nós do que Deus já fez na nossa vida por conta das orações, das lágrimas. Alabai de Calamandarábia. Quantas lágrimas você já tem derramado perante a Deus? Quantas orações Deus já ouviu tua e já respondeu, queridos? E nada vai impedir Deus, querido, nada vai parar Deus de realizar na tua vida algo novo nesta noite, por conta da tua atitude, por conta da tua reação, orando a Deus, derramando lágrima perante a Deus. Milagre vai acontecer na tua vida. Milagre vai ter que acontecer na tua vida. E a Bíblia diz que Deus agora restaura a vida de Ezequias. E eu quero pregar, querido, para pessoas que estão enfermas, doentes, nesta mesma situação parecida com a de Ezequias, ou quem sabe algum problema insolúvel. É por conta da tua oração que esse problema vai ser resolvido. É por conta da tua oração que essa doença ela vai ter que ser curada. É por conta da tua oração que esta enfermidade vai ser sarada. É por conta da tua oração que a tua família vai ser salva. É por conta da tua oração que as portas vão se abrir. Eu creio que Deus vai operar na tua vida. Não é porque tu é bonzinho, não é porque tu prega bonito, não. É porque tu ora, é porque tu chora na presença dEle. Aleluia, aleluia. Deus ele ainda ouve oração de crente. Deus ainda ele vê lágrima de crente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus vai acrescentar na tua vida, querido. Não é dia, não é anos.
Aquilo que o diabo pensou que estava, querido, tendo resultado, estava prosperando, estava tendo êxito. Ei, querido, eu tenho uma notícia, querido, para o inimigo esta noite. Ele está sendo derrotado nesta noite, por intermédio da palavra de Deus que foi direcionada à tua vida, queridos. Aleluia, aleluia.